Olá, pessoal! Eu sou a Gabi Souza e estamos aqui iniciando mais um podcast da Inovaê. Vocês sabem que esse projeto é para trazer conteúdo de valor para agregar na vida de vocês. E se vocês querem estar conhecendo mais sobre a nossa empresa, nós vamos estar deixando aí na descrição do vídeo, tá? O link do nosso site para vocês estarem conhecendo os nossos produtos também. Vocês sabem que a Inovaê tem uma linha completa de produtos para auxiliar na saúde e no bem-estar. E hoje nós viemos aqui falar de um assunto que eu tenho certeza que para quem quer perder medidas vai amar, que é sobre emagrecimento saudável. E para isso nós chamamos uma pessoa muito especial, que tem muito conhecimento para vir aqui falar com a gente, que é a nutricionista Bia. Se apresenta pra gente, Bia. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Imagina. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E para quem não me conhece, meu nome é Bianca Inocêncio, eu sou nutricionista, desde 2020 atuando na área clínica e eu me especializei na área da nutrição esportiva. Olha só que legal. Super legal, né? Eu também gosto bastante. Mas ao decorrer dos atendimentos, eu percebi que a grande maioria do meu público era voltado para o emagrecimento. Então, mais ou menos 80%, 90% do meu público são mulheres que buscam um estilo de vida mais saudável e, consequentemente, o emagrecimento. Olha só. E faz quanto tempo que você já é formada, Bia? Então, eu sou formada desde 2019. Desde 2019. E daí começou o boom da pandemia em 2020, justamente quando eu ia começar a atender. Nossa. Não, imagina o desespero, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu começar a atender online. E daí começou a fluir até então. Olha só que legal. E Bia, quando eu tava procurando alguém pra trazer aqui, algo que me chamou muita atenção no seu perfil foi que tava assim, gente, escrito: te ajuda a emagrecer comendo o que você gosta. E tinha uma barra de chocolate na frente. E eu confesso que aquilo ali me intrigou. Porque a primeira coisa que a gente pensa, quando a gente pensa em emagrecimento, é cortar principalmente esses tipos de alimentos, né? Como doces. O chocolate é o principal, então. Então, você poderia explicar um pouco melhor pra gente essa frase? É assim, dentro de uma vida saudável, não adianta eu falar pra você, Gabi, você vai ficar sem comer chocolate, sendo que você ama. Imagina só, você fala pra mim, você vai no consultório e fala: Bia, eu quero mudar minha alimentação, mas eu sou viciada em chocolate. Eu como todo santo dia. Aí eu falo assim, tudo bem, a gente vai mudar a sua alimentação, mas a partir de agora você não come mais. Pra você vai ser um susto. Pode ser que no primeiro momento você fale assim, não, eu tô super focada, tô super animada, vou deixar de comer. Passou uma semana, você já vai ter que querendo arrancar seus cabelos fora, sabe? É verdade. Falar, não, eu não vou mais seguir isso. Então você não vai aderir. Então não adianta nada, o meu trabalho vai ser em vão. Então eu sempre falo, o que você mais gosta de comer? Porque assim eu consigo calcular a quantidade necessária por dia pra você não passar vontade. Então você vai comer saudável, você vai comer o que você gosta e você vai aderir ao plano alimentar. Então isso vai ser muito mais fácil no seu dia a dia, sabe? Entendi. Então não precisa cortar o que você gosta, não. Entendi. Pra quem então tem essa compulsividade de comer doce, não precisa ficar assustado quando pensa no assunto de emagrecer. De jeito nenhum. Eu entendo que um tempo atrás, muita gente tinha essa visão, né, de nutricionista ser rígido. Come só a cada 3 horas. É a primeira coisa que eu pensava, vai cortar todos os meus doces. Não, Deus me livre. Imagina só, a gente gosta também de comer. E comida não é só algo pra nutrir o nosso corpo. É alguma coisa cultural também, são hábitos. Então não adianta eu tirar isso do meu paciente. Eu tenho que entender a realidade dele e colocar umas coisinhas gostosas, porque a gente não é um robô, né? A gente gosta. Então o pessoal pode ficar tranquilo. Pode ficar pra tranquila. Emagrecer, não precisa cortar aquilo que eles mais gostam. Não, de jeito nenhum. Então seria mais uma questão de medir, né? De reduzir. Isso, é reduzir. Na verdade, a gente pode comer de tudo, só que não tudo. Entende isso? Entendi. Então, a gente pode comer de tudo, só com uma quantidade menor pra saciar a vontade. Olha só que bacana, gente. E você sabe que nós trabalhamos com vários produtos e dentre deles, nós trabalhamos com o Inova Hair Gummies, que é o nosso carro-chefe, né? Que seria o produto principal, assim. E ele é um produto que auxilia a combater a queda capilar, a auxiliar no crescimento do cabelo, fortalecer as unhas, deixar a pele mais bonita. E tem muitas clientes que vêm atrás da gente porque após algumas dietas restritivas, elas tiveram um grande déficit nutricional. Sim. E isso acaba prejudicando, né? O cabelo, a pele, a unha. Você já teve muito cliente que chegou assim pra você também? Nossa, inúmeros, né? Então, assim, quando a gente fala em emagrecimento, muitas pessoas são adeptas de
loucuras. Sim. Essa é a verdade. Ficam sem comer por vários dias, entra num quadro de compulsão alimentar, porque ficou muito tempo sem comer, o que prejudica também, né? Sim. E quando a gente fala de desnutrição, não quer remeter àquela imagem de uma pessoa sobrepeso, obesa. Não tem nada a ver isso. Quando a gente fala de desnutrição, é porque o corpo dessa pessoa não está nutrido de nutrientes, né? Então, muitas vezes, quando a pessoa se alimenta muito mal, quando a pessoa não consome nenhum tipo de alimento benéfico ao organismo, a gente tem deficiência de vários micronutrientes que fazem com que o cabelo fica caindo, ou quebradiço, aquele aspecto opaco, a unha fica escamando, fica quebrando. Então, é uma série de alimentos que a gente pode consumir para auxiliar. Então, quando tem algum suplemento, algum complemento, melhor ainda, né? Mas essa questão de dietas restritivas causa muita deficiência no corpo. E quais são os riscos, né? Além dessa parte que, às vezes, o cabelo, as unhas, a gente leva muito pra estética, né? Mas quais são os prejuízos pra nossa saúde dessas dietas restritivas? O que elas podem trazer pra gente? Não, pode causar anemia, desnutrição, pode causar algumas doenças que a gente fala, não é nada. E quando vai ver, a pessoa tá faltando vitamina A, vitamina B. Várias vitaminas, na verdade, do complexo B. Aí começa a faltar ferro, estoque de ferro. Pode prejudicar uma série de coisas, na verdade. Então, a gente precisa tomar cuidado. Eu sempre comento que o meu objetivo é cuidar da saúde do meu paciente. Não é simplesmente deixar ele magro ou forte, sabe? É deixar ele com a saúde boa ao longo da vida dele. Até porque magreza nem sempre é sinal de saúde, né? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu escutei muito isso ao longo da minha vida, né? Que a gente acha que às vezes a pessoa tá magra, é porque ela tá bem de saúde, mas às vezes ela pode estar tendo esse déficit nutricional, né? Mesmo por isso a falta de peso. E quais que são os primeiros passos hoje para alguém que quer reduzir medidas, que quer começar essa fase de emagrecimento, só que de uma maneira saudável? Eu falo que não é cortar nada, é incluir. Então, a gente começa incluindo fruta, se o paciente não consome. A gente começa incluindo uma porção de salada. Eu não como nada. Então, inclui uma porção de salada no seu dia. Pode ser no almoço, pode ser no jantar, pode ser no meio de um sanduíche natural que ele coloca uma salada. Olha só. Né? Então, a gente não precisa cortar, a gente pode começar a incluir. Depois, começa a fazer uma caminhada. Ele não precisa pagar algum exercício fora. Uma caminhada ali no quarteirão da casa dele. Ou então, se mora em prédio, desce, vai fazer uma esteira na academia. Então, a gente começa assim. E a pessoa vai gostando do resultado. Vai vendo que melhora o intestino, melhora a pele, melhora a disposição. Aí começa a mudar totalmente a alimentação. Melhora em tudo, né? Mas eu acredito que é muito importante também, antes de iniciar qualquer processo desse, né? Se alguém está pensando aí em começar a entrar nessa fase pra emagrecer, pra perder peso, é muito importante procurar uma nutricionista, não é mesmo? Essencial. Nesse caso que eu falei de incluir, são aquelas pessoas que ainda não sabem qual caminho buscar, né? Então, começa a incluir. Aí, depois, vai buscar ajuda de um profissional nutricionista. Porque, assim, sozinho, geralmente, acaba fazendo coisa errada. Começa a cortar determinado grupo alimentar que não precisa. Né? Igual a gente tava falando, corta todos os doces. Aí, depois, começa com aquela paranoia. Eu vou cortar todo o carboidrato. Não posso comer tal coisa. Então, não. Vai procurar ajuda de um profissional que a gente consegue ajudar melhor. Incrível. Inclusive, se vocês querem aí estar atrás da Bia, depois a gente vai deixar o Instagram dela também para vocês estarem conhecendo melhor o trabalho dela. A Bia aqui de Londrina, atende no próprio escritório, Bia? No consultório dentro de uma academia, mas também faço atendimento online. Então, qualquer pessoa de qualquer país pode entrar em contato. Olha só que legal. Depois a gente vai deixar aí na descrição do vídeo. E, Bia, eu sei que a gente tá falando de emagrecimento saudável, só que no meu caso foi ao contrário. Eu sempre fui muito magrinha e eu sempre tive muita dificuldade de ganhar peso, né? Como eu acabei de falar com você, eu sempre ouvi que a magreza nem sempre é sinal de saúde. Ao contrário, eu tinha bastante problema nessa questão de conseguir, o meu corpo conseguir absorver essas vitaminas que eu consumia. E já eu via que tinha outras pessoas que tinham muita facilidade pra ganhar peso. Eu sempre tive muito essa dificuldade. Você consegue explicar isso melhor pra gente? Na verdade, cada pessoa, eu falo que é um indivíduo muito único, né? Então, vai depender de fatores dentro da sua casa, como sua família educou a tua alimentação, mas principalmente fator genético. Então, a gente não pode lutar contra isso. Obviamente que você sempre foi magra, sempre lutou contra. Mas acredito que na sua família tem casos assim.
né? Então, se você tivesse vindo de uma família sobrepeso, provavelmente você seria igual. Entendi. No meu caso, a minha família são todos sobrepeso. E daí eu tive que lutar contra isso pra não ter o hábito deles. Porque eu sei que se eles tivessem outro tipo de alimentação, seriam pessoas saudáveis e mais magras, entendeu? Mas é uma questão mais genética mesmo e o que você faz dali pra frente quando você entende como que é se alimentar. Você já teve essa dificuldade pra perder peso também? Nossa, muito. Se a Sério? gente começar a conversar aqui sobre o meu peso, a gente vai ficar o dia todo. É sério? Pode contar pra gente. Então tá, um vou pouquinho. contar. Quando eu era criança, os meus pais sempre acharam que quanto mais comida a criança comesse, mais saudável ela estaria. Então era ofertado pra mim qualquer tipo de alimento, não era só os saudáveis. Então, por exemplo, na escola, todos os dias eu levava um salgadinho. Se não era salgadinho, era bolacha recheada. Então isso foi fazendo a minha saúde água abaixo, né? Então, eu me recordo que até mais ou menos a minha adolescência, eu fui acima do meu peso, pra minha idade. E daí, na fase ali dos 13, 14 anos, eu comecei a emagrecer. Só que foi um emagrecimento não saudável. Porque daí eu deixava de comer, eu pesquisava na internet o que eu poderia fazer para consumir menos calorias. Então, eu entrei numa fase ali de transtorno alimentar, né, infelizmente. Porque eu era muito nova, eu não sabia, isso não era muito comentado ainda como é hoje. Sim. Eu fui emagrecendo, mas a minha saúde não estava tão legal. Então, meu cabelo caía, minha unha não era forte. Eu tinha uma desbiose intestinal muito grande, eu sofria muito com o meu intestino. E hoje em dia, eu me recordo de tudo isso, eu falo, gente, que absurdo, né? Quando a gente não tem informação. Hoje, ainda bem que a gente tem muita coisa. A internet tá aí para nos ajudar, né? E tem profissionais incríveis que falam sobre isso. Mas, infelizmente, eu demorei bastante para eu entender sobre a alimentação saudável e me alimentar de forma prazerosa para eu não ter que entrar em transtornos novamente. Isso é interessante você falar isso, porque a gente que passa pelo colégio, né? A gente sabe que, infelizmente, existe muito a questão do bullying, né? Ixi, sei. Já cheguei a comentar aqui que eu já sofri muito isso por conta de ser muito magra. Mas eu acredito que tem muitos jovens, muitos adolescentes que sofrem essa questão por serem acima do peso, né? Como que é essa questão do emagrecimento nessa fase de adolescência e juventude? Tem alguma diferença para do adulto? Tem diferença sim, porque nós adultos precisamos de uma certa quantidade de nutriente, de macronutriente. O adolescente é diferente, né? Ele pesa menos, tá numa fase da vida diferente. Eu começo a atender, na verdade, acima dos 18. Eu não atendo menor do que isso, né? Dificilmente atendi, mas eu prefiro atender maior de idade. Mas nessa fase, realmente, acontece muitas coisas no colégio. Sim, tem essa questão do bullying. As meninas, principalmente, né? O corpo tá mudando, começa a crescer. O peito, o cabelo fica diferente. Começa a encorpar, que a gente chama assim, né? Começa a encorpar. Algumas morrem de vergonha, tadinhas. E outras adoram. Os meninos começam a engrossar a voz, já ficam fortinhos, né? Mas, infelizmente, tem essa parte do bullying. Então, afeta muito o psicológico das minhas pacientes. Quando vem, né, tipo, 18 anos. Há 2 anos atrás eu tava na escola, sofria bullying. Hoje eu trago isso comigo e a minha alimentação é afetada por isso. O que eu faço? Eu encaminho ao psicólogo. Porque a minha parte é prescrever um cardápio que seja dentro da realidade dela. Só que nada adianta eu entregar um cardápio se o psicológico dela tá afetado. E se ela não consegue lidar com a alimentação, é o psicólogo que vai ajudar ela. Nossa. Então, a gente precisa desse auxílio de vários profissionais. Nossa, muito interessante isso, porque eu já cheguei a ouvir muito sobre essa questão de muitas pessoas não conseguirem até mesmo perder peso por conta do psicológico, né? Hoje em dia eu falo que o mal da nossa geração é a ansiedade. Então, a gente desconta muito os nossos sentimentos na maneira que a gente se alimenta. Então, por exemplo, quando você tá muito cansada, a gente não vai pensar, ai, tô super cansada, eu vou treinar pra liberar a endorfina e eu ficar relaxada. Não, a gente vai pelo que é mais rápido. Aí deixa eu comer alguma coisa super saborosa. E essa coisa super saborosa geralmente é carregada de gordura, carregada de açúcar. E isso faz com que a gente se alimente mal.
né? Então não adianta nada eu estar cansada, me alimentar mal, pra eu ficar mais cansada ainda. Quanto mais industrializado a gente come, mais a gente sente esse cansaço, mais isso é afetado na nossa saúde, né? Então, quando a gente tá ansioso, quando a gente tá cansado… Parece que inibe a fome, né? Não, algumas pessoas inibem. E a maioria dos meus pacientes é o contrário. Sente aquela vontade enorme de comer. E eu falo assim, mas você tá com fome? Não, eu só quero mastigar, eu só quero ter aquele prazer momentâneo. Eu falo, você tem um prazer momentâneo, só que depois você carrega a culpa, o que é muito pior. E é verdade, né? Isso. Eu já ouvi dizer também que o nosso estômago, se fosse em questão de sentimento, né? Ele sentiria mais do que o nosso próprio coração, não é mesmo? Sim, porque a gente coloca tudo no estômago, né? Quando você tá apaixonada, por exemplo, não sente aquele frio. Aquele frio, parece que tem borboleta no estômago. Verdade. Eu, por exemplo, quando fico muito nervosa, ataca o meu estômago na hora, ou o meu intestino. Tipo, é incrível. Então, o nosso corpo, ele sente os nossos sentimentos. Que interessante. Bia, eu separei alguns métodos aqui de emagrecimentos para você dizer se é falso ou se é verdadeiro. Porque eu vi muita luta da minha mãe, né, com essa questão de perder peso. Apesar dela já ter, não ser tão acima do peso, mas ela já tinha essa luta, né? Porque eu acredito que hoje a gente tem muita essa pressão também, né, psicológica. A gente fala muito sobre autoestima e a gente tem muita essa pressão psicológica. Ainda mais hoje com a internet, né, de ter aquele padrão de corpo perfeito, né? A gente tem que chegar naquele peso. E eu vejo que as pessoas fazem até métodos muito doidos pra chegarem no peso ideal, né? Já vi muita gente tomando água com berinjela. Umas receitas muito doidas assim, né? Qual que foi a pior receita, assim, que você já escutou que algum cliente seu já fez? Pior receita, eu acredito que seja tomar água morna em jejum. E depois, essa da berinjela mesmo. Água morna com berinjela. E eu fiquei assim, gente, da onde vocês estão tirando? Não, pelo amor de Deus, da onde vocês estão tirando isso? Ai, porque faz isso no sangue. Eu falo, gente, para de ser doido. Então não ajuda. Não ajuda. Ao contrário. Não. Assim, eu acredito que não tenha algo muito ruim, né? Pra você tomar uma água. Mas assim, gente, não existe alimento em específico que vai te emagrecer. Não existe pílula mágica. É importante deixar isso claro, né? Exatamente. Quando a gente fala de emagrecimento, a dieta tem que ser com calorias menores do que o seu corpo gasta. Então, a gente chama de déficit calórico, tá? Então, dentro dessas calorias, a gente pode incluir vários alimentos. Sendo eles mais calóricos ou não. Vai depender do que você consegue aderir. Ai, tá? Maravilha. Muito bom entender isso, né? E um dos métodos que eu vi que estava bem alta durante esses últimos meses é o adesivo emagrecedor. Você já chegou a ouvir falar sobre ele? Ouvi. Que é um adesivo, né, que funciona com o princípio de acupuntura. Que ele bloqueia a absorção, eliminando os depósitos de gordura e aumentando a circulação do sangue para remover as toxinas do corpo. É um adesivo que as pessoas geralmente colocam no umbigo. Isso realmente funciona? Não. Imagina só. A minha mãe vai ficar doida assistindo isso. Imagina só, um adesivo milagroso. Você acredita que teria hoje em dia alguém sobrepeso? Não, né? Todo mundo ia estar super magrinho, gente. Até porque, normalmente, a gente sempre procura soluções mais fáceis, né? Sim, na verdade, o pessoal quer cortar caminho. Que é um atalho. Jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro, né? Aquela coisa. Vou pegar esse atalho, eu acho que vai ser mais rápido. Por exemplo, medicação pra emagrecer. Gente, eu falo sobre isso no meu Instagram. Vira e mexe, tem alguém lá falando, vou começar a tomar medicação pra emagrecer. Eu falo, já tentou fazer algum tipo de dieta? Não, dieta é chato. Eu falo, tá, você não conheceu o que é dieta de verdade, então. Porque as pessoas têm, de novo, né, voltando, tem essa visão que o nutricionista corta tudo, que não pode comer nada, que você vai ficar restrito. E daí parte pra medicação. E daí o que acontece? No período que você tá usando o medicamento, você fica com náusea, você fica com dor de cabeça, você não quer comer. Ele totalmente inibe a sua fome. Então, mescla aquilo que você sente, porque o nosso corpo, ele tem a fome fisiológica, a gente não tem como negar isso. Então, essa medicação acaba inibindo. Aí você começa a emagrecer, óbvio, né? Se você não come, você vai perder caloria. E daí, cheguei no peso que eu gostaria de chegar. Vou deixar de usar a medicação. O que acontece? Toda a minha vontade volta novamente e eu começo a comer como antes. Aí, o que adianta?
Não adianta nada, a gente começa a ganhar peso de novo, aí começa a reclamar. Aí essa medicação não fez efeito, tive efeito rebote. Óbvio, se você não aprendeu a comer, você vai ter o mesmo hábito de antes e você vai ganhar peso novamente. Então não adianta nada a gente ter esse atalho por um tempo se a gente não aprende realmente o que é uma alimentação saudável. Já vi muita gente ter esse efeito rebote, né? Engordar muito. Ainda mais do que o peso que ela já estava antes. Eu já vi pessoas que já fizeram cirurgia bariátrica e voltaram no mesmo Inclusive, peso eu também de queria antes. comentar sobre isso. Eu tenho uma tia que fez a cirurgia e depois ela passou por vários problemas. E um deles é a anemia, né? O corpo dela tem muita dificuldade de absorver hoje os nutrientes. E tem muita falta de ferro no organismo. Qual que são os riscos, né? Para alguém que… Eu acredito também que é uma solução mais rápida, né? Que seja a cirurgia. Quais que são os riscos dessa cirurgia para a saúde? A cirurgia, na verdade, ela veio para auxiliar muito o nosso trabalho, né? Quando um paciente que faz todo o tratamento, que faz o acompanhamento antes da cirurgia, maravilhoso. Então, ele tem essa indicação para fazer. Então, a gente fala que, se eu não me engano, tá? Sim, o paciente precisa de 3 doenças crônicas não transmissíveis para fazer essa cirurgia. Então, essas 3 doenças associadas, e daí ele pode fazer a cirurgia. Porque se ele tá nesse estado, quer dizer que ele pode morrer a qualquer momento. A gente não quer isso, né? Porque ele já está sobrepeso de uma maneira que pode afetar a saúde dele. Não, já tá afetando. Sim, Não existe sobrepeso saudável, entenda. Quando a gente fala de gordura, ela é inflamatória. Essa pessoa está doente. E a gente não pode ficar romantizando isso, tá? Eu tô aqui como profissional da saúde para mostrar que é preciso a gente mudar o estilo de vida. Sim. Porque gordura… A gente tá nesse boom, né, vamos nos aceitar. E eu concordo. Eu acredito que, assim, principalmente mulheres. Sim, eu aceito o jeito que eu tô. Mas se está afetando a minha saúde, Já eu não não é concordo saudável. mais. Entendeu? Então, você pode aceitar o jeito que você tá, só que você não aceita o estado da sua saúde. Então, muda pra você ter uma qualidade de vida melhor, tá? Então, falando da cirurgia bariátrica, quando o paciente faz, ele precisa passar por nutricionista, ele precisa passar por psicólogo, vários exames médicos, tanto de exame físico quanto exames laboratoriais. E se houver a necessidade, né, então vai fazer a cirurgia. Fez. Só que depois disso, ele ainda continua com todos esses exames. Se não faz, a chance de voltar a ganhar peso é imensa. Sabe? Então, é praticamente 100% que o paciente volta porque ele não cuida. Então, imagina só. Eu tenho uma paciente, inclusive, que ela fez cirurgia bariátrica e ela fala assim, eu ainda não consigo me enxergar do jeito que eu tô hoje. Parece que eu tô lá atrás, com o peso de antigamente. E eu falei pra ela, se você não procurar ajuda psicológica, só o meu trabalho não vai te ajudar. Porque eu posso entregar um cardápio pra você, agora se você faz ou não já é diferente, né? Então, essa questão da cirurgia bariátrica é muito peculiar, assim. A gente precisa cuidar muito, com vários profissionais. Eu acredito que terapia é essencial pra vida Pra hoje, vida, né? pra todo mundo. No mundo que a gente tá vivendo, tudo muito rápido, né? Eu acho que é muito importante, porque… tudo que tá acontecendo ao nosso redor tá influenciando, né? A gente a ser mais ansioso, né? A ficar mais preocupado com as coisas. Então, acho que terapia… Gente, procurem um psicólogo. Procurem um psicólogo. É muito importante. Sim. E um outro que eu trouxe também é envolver o corpo com plástico. Ai, meu Deus. Essa prática foi disseminada pelos spas, né? O processo engloba a aplicação de substâncias à base de ervas em determinadas partes do corpo, que em seguida são envolvidas por papel filme. Eu já vi muito isso em alguns Instagrams de spas, no meu Instagram lá. E eu juro que… eu confesso que eu fiquei impressionada. E realmente parece que tem resultados imediatos. Isso realmente funciona? O resultado imediato tem de desinchar. Só que não de emagrecer. Né? Emagrecimento quer dizer o quê? Perder gordura. E você não vai conseguir perder gordura de um momento ali rápido, né? De uma hora para outra. Não existe isso. Então seria isso é mais ou mentira. menos a retenção de líquido que o corpo fica ali. A mesma coisa de fazer massagem, então. É.
retenção de líquido. Então, não é questão de emagrecimento. Não é questão de emagrecimento. Não. Então, olha aí, gente. Fiquem espertos. Vocês vão no spa, muitas vezes, né, achando que vai perder cada vez mais medidas. Na verdade, só tá tirando essa retenção, né, que o corpo fica, né? Eu conversei com uma amiga minha esse final de semana. E daí, ela tava reclamando do abdômen dela. Daí, uma outra amiga também falou assim, ai, por que você não faz procedimento estético? Ela falou assim, amiga, eu gastei R$1.500 com procedimento e a minha barriga tá igual. Eu falei assim, amiga, se você não associar com a dieta, não vai adiantar. Não existe procedimento estético milagroso. Então, é um combo. Não estou falando que não funciona. Estou falando que é associado com a dieta, dá resultado. Dá resultado. Entendeu? Então, tem que associar aí com a dieta. Sim, dieta e exercício físico. Importantíssimo, né? O exercício físico, além de ajudar a perder o peso, também ajuda na questão da saúde, não é mesmo? Total. Como você falou da questão de aliviar, né, alguns hormônios, né? Pra evitar transferir isso na hora da alimentação. Não é verdade? Sim, muitos médicos indicam, na verdade, o exercício físico para pessoas ansiosas, pessoas que têm doenças crônicas. É o essencial, fazer atividade física. Um outro que eu tinha colocado aqui também, eu não sei se tá escrito da maneira certa, mas é jejum intermitente. Intermitente. Isso. O que você quer saber sobre ele? Eu acredito assim, né? Como eu falei, que a gente tem muito essa questão de pessoas que vêm com esse déficit nutricional. Esse jejum também pode trazer isso? Acredito que ele é o menos prejudicial, tá? Então, assim, jejum intermitente. A gente tem vários por hora, tá? Então, por exemplo, eu paro de comer hoje às 20 horas e só vou comer amanhã às 13 horas. Já fiz um jejum. Então, é meio que cortar uma refeição. Só que se eu como 2 vezes na manhã, então corto 2 refeições. Então, mas daí vai depender da quantidade de comida que eu vou comer o restante do dia. Se eu deixei de comer a primeira refeição do dia, eu vou pro almoço. Só que daí eu desconto numa sobremesa, desconto no lanche da tarde, não adianta nada. Então, é melhor eu comer um café da manhã, um almoço, um lanchinho da tarde, um jantar, tá? Então, sempre mantendo ali. Sempre mantendo o equilíbrio. Quando o paciente vem já querendo o jejum intermitente, eu falo, mas você é adepto do jejum? Porque tem pessoas que acordam sem fome. Então, meio que faz um jejum natural, sabe? Mas se o paciente fala assim, nossa, minha melhor refeição do dia é o café da manhã. Não, mas vamos tentar o jejum intermitente. Eu falo, não. Vamos tentar fazer o básico para depois a gente pensar num jejum. Não tem necessidade de fazer jejum para emagrecer, tá? Entendi, Bia. E se hoje eu chego no seu consultório e eu falo assim, Bia, eu estou acima do meu peso e eu quero começar a entrar nesse processo de emagrecimento. Quais são as primeiras coisas que você vai falar pra mim? Primeiro, eu vou fazer uma anamnese em você. Né? Então, uma entrevista mais ou menos de 1 hora, 1 hora e meia. Porque eu preciso conhecer seus hábitos. Se você tem algum tipo de doença, o que você tá reclamando pra mim. Porque geralmente o paciente sempre tem alguma coisinha, sabe? Ou é uma dor de cabeça, ou come e sente desconforto abdominal. Sempre tem alguma coisinha a reclamar. E isso é muito legal quando o paciente se abre comigo. Que assim eu posso fazer como que eu posso dizer? Um compilado de coisas que você tá me falando e pensar num cardápio que seja ideal pra você. Tá? Então, a gente vai fazer essa anamnese. Depois, eu vou fazer uma avaliação física com aquela fitinha que eu vou medir algumas partes do seu corpo. Alguns pacientes têm preferência pelo adipômetro, que eu chamo ele de belisquinho. Sabe qual que é? Sei, já cheguei a ver. Isso. Ou então, a gente faz a avaliação por bioimpedância. Que é uma balança que tem eletrodos, que vai passar no seu corpo. Não vai te dar nenhum choque, mas ela vai me dar vários dados super importantes pra eu ver a composição do seu corpo, tá? Aí, depois disso, a gente vai conversar sobre seu objetivo. Eu quero emagrecer. Ok. Aí eu quero saber como que é a sua alimentação hoje. Igual eu falei antes, talvez eu não preciso cortar nada. Eu preciso incluir. Inclusive, a maioria dos meus pacientes falam assim, menina, antes de eu vir aqui, eu comia pouco e tava engordando. Agora, eu como muito. Você me passa muita comida e eu tô emagrecendo. O que acontece? É a questão dos nutrientes. Quanto mais nutrientes você coloca no seu corpo, o melhor o funcionamento. Não adianta nada. Comer e se alimentar são coisas diferentes. Se nutrir, né? Sim, então, eu só me alimento. O que eu posso comer? Pastel, lanche, pizza.
Tudo coisa gostosa. Tudo e nutrir, é tudo que você ama, eu também adoro. E quando a gente fala de se nutrir, eu preciso comer uma salada, eu preciso comer uma fruta, comer proteína. Então são coisas diferentes. Eu falo que o nosso corpo é como se fosse um carro. Você precisa colocar o quê num carro? Gasolina, álcool, pra ele funcionar. Agora, se você coloca um suco de laranja, ele não vai nem sair do lugar. É igual o nosso corpo. Eu preciso dar nutriente pra ele, senão ele não vai sair do lugar. A gente começa a sentir um cansaço, a gente começa a sentir vários sintomas que a gente não associa com a alimentação. Aí vem na consulta e fala, nossa, a gente pode incluir isso, que vai melhorar esses sintomas. Nossa, eu nunca imaginei isso. Eu falo, a alimentação influencia total no nosso dia a dia. Eu tô estando você falando aqui, eu tô refletindo na minha alimentação. Aí, ó, vamos marcar uma consulta. Tô refletindo na minha alimentação. E eu vejo muito pessoal que passa a semana inteira na dieta e chega no final de semana e estabelece o dia do lixo. Exato. Ai, meu Deus, dói meu coração de escutar isso. Falar sobre isso? Ai, gente, não adianta, tá? Não existe dia do lixo. Não existe dia do Primeiro lixo. de tudo, não vamos chamar comida de lixo, porque não é. Comida gostosa, É muito. né? Muito gostosa, e a gente gosta. Eu falo que eu sou nutricionista, mas sinto vontade igual todo mundo, né? Então, quando a gente fala de se permitir de comer alguma coisa diferente, é uma refeição. Você escolhe o momento mais adequado na sua semana. Então, por exemplo, um almoço de família. Vou deixar de comer o que minha família tá comendo? Não. Então, se permita comer. Só que você não precisa fazer daquele dia um exagero, do tipo assim, você já come no almoço lasanha, sei lá, um escondidinho, uma fritura? Agora eu vou comer uma sobremesa. Aí se mata de comer. Aí chega no café da tarde, agora eu vou morrer de comer, sei lá, pão, doce de leite, bolo, café. Precisa disso tudo? Você ficou tão restrito a semana toda que chegou no final de semana, você quis compensar. Aí todo o equilíbrio que você teve na semana, você descompensou no final de semana. Não adianta de nada. Vai perder tudo. Não, tudo vai que você pegar o seu… ali durante a semana. Exato, vai por água abaixo. Então, por isso que eu comento sobre um docinho no meio da semana. Eu prescrevo, eu tenho uma paciente nos Estados Unidos, inclusive, que ela falou assim, Bia, eu sou viciada em doce. E eu como todos os dias. Eu a mesma coisa, Bia. Se eu almoço, não como um docinho, me dá até dor de cabeça. Já então, ficou assim no seu dia. Um docinho, tem que comer um docinho depois do almoço. Então, e eu prescrevi todos os dias pra ela chocolate. Uma barrinha pequenininha, mas ela come todos os dias. Ela falou assim, eu achava que eu não poderia nunca na minha vida emagrecer comendo isso. Falei, então, se você deixasse de comer, provavelmente você teria um episódio de descontrole e comeria muito mais do que eu tô passando. Ela falou, exatamente. Né? Tudo é com controle, né? Tudo é com controle. Tudo é com autocontrole. Muito interessante isso. Bia, ano passado, eu cheguei até a tomar um remédio pra abrir o apetite, pra ver se eu conseguia me alimentar melhor. Porque eu tive um episódio em que eu fiquei doente, eu perdi 6 quilos em uma semana, porque eu peguei a dengue. Então, tirou todo o meu apetite, né? As minhas plaquetas abaixaram muito e eu perdi totalmente a fome. Tanto, mesmo depois de se recuperar, eu vi que a minha alimentação mudou muito. Eu já não tinha aquela vontade de comer aquele prato cheio como comia antes, né? E reduziu muito. E isso fez com que meu corpo fosse perdendo esses nutrientes e eu fosse perdendo mais peso ainda. Sim. E eu cheguei a tomar esse remédio pra ganhar peso. Isso é confiável? Ou tem outra maneira mais saudável pra gente que tem essa dificuldade, né, de ganhar peso, né, e está conseguindo fazer isso? Olha, eu vou sempre partir pela alimentação. Então, a gente pode usar algumas estratégias, né? Sim. Então, usar um hipercalórico. Assim, você vai conseguir consumir mais calorias com líquido. Porque líquido é fácil pra gente tomar, verdade. né? A gente não precisa ficar mastigando. Quanto mais a gente mastiga, mais saciado a gente fica. Então, a gente pode usar um hipercalórico. A gente pode usar algumas receitas doces, já que é mais palatável pra você, que tem mais calorias, Sim, né? Então, aos pouquinhos, a gente não precisa fazer de um dia pro outro você passar a comer o que você não comia. Aos pouquinhos, você vai conseguindo se alimentar melhor e, consequentemente, vai ganhando o peso que você perdeu. Ah, incrível. Muito bom saber disso. Que eu posso também ganhar peso, né? Comendo aquilo que eu gosto, que você né? gosta, exatamente. Eu acho que essa é a maior dificuldade do pessoal, principalmente quando fala em emagrecimento, né? Eu vou ter que deixar de comer aquilo que eu gosto pra perder peso. Ou pra ganhar também, né? Já começa difícil, né? Quando a gente pensa em cortar aquilo que a gente gosta… Porque eu sempre falo que é muito fácil a gente renunciar, a gente deixar de fazer aquilo que é ruim. Porque
Porque a gente sabe que não vai agradar a gente, não vai agradar o nosso corpo. Agora, quando a gente fala de renunciar àquilo que é bom, aquilo que é prazeroso pro nosso corpo, aí que fica difícil, né? Sim, mas a gente precisa entender quais os malefícios que eles vão trazer a longo prazo. Porque no momentâneo, é uma delícia. Ai, tô comendo, tô tendo um prazer enorme comer isso. Só que depois, como que vai ficar a sua saúde? Então, a gente precisa pensar, eu posso ter um diabetes tipo 2, posso ter hipertensão, posso ter várias doenças cardiovasculares. Então, se o paciente começa a pensar dessa forma, ele vai reduzindo aos poucos, conscientemente ou inconscientemente, justamente pensando a longo prazo. Eu sempre falo assim, agora a maioria dos meus pacientes são jovens, mais ou menos da nossa idade, assim. E daqui 10 anos? Vocês vão terem filhos, vocês vão ter filhos, você vai ter a disposição para brincar com eles? Você vai conseguir levantar de uma cadeira sem ficar com dor no joelho? Então, eu começo a falar isso, eles começam a refletir, falam, nossa, você pega pesado, né? Eu falo, não, eu só tô aqui pra mostrar a realidade. Exatamente, porque não é só questão de estética, né? Não. É questão de saúde. Na verdade, principalmente, né? Geralmente, quando as pessoas pensam em emagrecimento, pensam em ficar bonito exteriormente. Mas tem a questão da saúde, né? E quão importante é pensar nisso. E o que pode ser um dos maiores incentivos hoje para alguém que tá assistindo a gente e tá ali acima do peso? Qual a palavra de incentivo que você deixa para ela buscar, né, uma nutricionista para iniciar esse processo de emagrecimento? Quanto mais cedo você buscar, melhor vai ser para sua vida. Não é só para sua, é para sua vida. Tudo começa quando a gente coloca no papel os nossos objetivos. Então, eu quero emagrecer. Então, coloca no papel, eu quero emagrecer por quê? Quais são os meus motivos? Porque eu quero me sentir melhor comigo mesma? Porque eu quero que o meu marido me olhe de uma forma diferente? Porque eu quero brincar com os meus filhos e não me sentir cansada? A gente sempre tem mais que 5 motivos. Então, coloca isso no papel, visualiza isso. E daí, a partir daí, você vai ter muito mais motivação para mudar. Muito bom. Até porque sempre que a gente estabelece objetivos, é mais fácil da gente chegar, né? Exato. Se simplesmente de uma forma aleatória a pessoa fala assim, não, eu quero emagrecer. Eu vou deixar de comer isso. Ela não vai conseguir chegar até o final, né? Exato. Ela vai desistir ali no meio do caminho. Ela não traçou a longo prazo o que ela quer. Quais são o passo a passo para ela chegar no objetivo final. E qualquer coisa ali no meio do caminho pode fazer com que ela desista. Total, eu sempre comento aos meus pacientes o quão comprometido você tá com o nosso tratamento nutricional. A maioria fala 9, 10. Falo, nossa, que lindo, hoje você está super motivado, super comprometido. Só que o primeiro problema que você tiver dentro da sua casa, a alimentação não vai ser prioridade. E vai ser -2 a sua nota. E aí? Você vai ficar com essa nota o restante do seu dia e o restante do mês? Não, né? Eu preciso voltar. Eu falo, exatamente. Não é porque um dia foi 0, -2, que tem que ser assim todos os dias. Levanta. O negócio é não desistir. Nossa, muito bom. Então, se começou errado, não precisa continuar nisso, né? Exato. Volta, faz de novo e começa que vai dar certo, né? Isso. Finge que nada aconteceu e bola pra frente. Incrível. Bia, gostei muito do nosso bate-papo. Tenho certeza que trouxe muito conteúdo para agregar, principalmente, né, na vida daquelas pessoas que estão pensando, né, que querem entrar nesse processo de emagrecimento saudável. Então, como a gente disse, procure primeiro uma nutricionista, que é essencial, eu acredito, né, para iniciar esse processo de emagrecimento, porque não adianta você achar que vai conseguir por conta própria. Tem que procurar um profissional para fazer isso de maneira correta, né, para não acabar prejudicando ainda mais você. Exatamente. Na verdade. Porque assim, na internet tá cheio de coisas que é bom que não é bom pra saúde. Tá, mas a gente precisa ver o que é bom pra você, porque você é um indivíduo único. Então, só o nutricionista consegue te avaliar de uma maneira eficiente, né? Não adianta ir por qualquer pessoa que fala lá na internet, não. É verdade. Tem várias dicas lá, né? A gente vê várias receitas doidas que o pessoal, infelizmente, acaba, né, realizando e fazendo, confiando. E acaba se prejudicando ainda mais. Exato. Então, como vocês viram, é muito importante que antes de iniciar esse processo, procurem uma nutricionista. Que vocês viram que, além dessa questão, né, da estética, mexe muito com o psicológico também. Então, ela vai recomendar os profissionais que são certos para você iniciar essa fase e que você chegue no resultado que você deseja, tá bom, gente? Quero agradecer a Bia por esse bate-papo, foi muito legal. Obrigada. Eu acredito que eu trouxe muito conhecimento para mim também, né? Às vezes o propósito é trazer para vocês, mas eu que estou aqui, consigo já refletir isso na minha alimentação, né? E foi muito legal. Muito obrigada, Bia. Depois a gente vai deixar Gabi. o seu Instagram ali na descrição do vídeo para o pessoal te procurar, né? Para iniciar esse processo aí com você. Vai ser um prazer atender todo mundo, cuidar da saúde de vocês.
Olha só. E, gente, como vocês sabem, Inova E é uma empresa que tem vários produtos para auxiliar na saúde e no bem-estar, que vão estar auxiliando aí. Como a gente disse, é muito importante você procurar um profissional. E talvez esse profissional possa te indicar também um dos nossos produtos. Todos os nossos produtos têm a fórmula 100% natural e são recomendados por especialistas de todo o Brasil, tá bom? Como eu disse, eu vou deixar aí o link na nossa descrição do vídeo. Tem também um cupom de desconto especial meu, para vocês terem mais desconto. Inclusive, nesse mês, tem uma oferta especial de arraiá. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, entrem lá no nosso site e verifiquem mais. Muito obrigada por vocês assistirem até aqui. Um grande beijo e até o próximo pod.